Bem-vindo à série Apocalipse. Aqui você verá como a profecia se cumpre ao longo da história. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa as notificações e também deixa aí o seu like. Ficamos muito tempo sem aqui passar um vídeo. Eu não estava bem de saúde e também tinha outras ocupações. Mas aqui estamos para darmos assim continuidade com a nossa série. E lembrarmos, antes primeiro de nós avançar para o nosso tema de hoje, que nós falamos sobre 144 mil, onde nós vimos que é um grupo especial que Deus convida nestes últimos dias para proclamar as 3 mensagens angélicas. E hoje vamos ver agora dos versos 9 em diante, onde nós vamos ver a grande multidão. E veja só que esses dois grupos estão separados. Os 144 mil de um lado e a grande multidão também do outro lado. Ou seja, os 144 mil, nós começamos a ver dos versos 3 até os versos 8. E a grande multidão agora é descrita dos versos 9 até os versos 17. Então, é o que nós vamos ver hoje neste estudo. Então, pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo no versículo 9, onde diz assim, Apocalipse capítulo 7, versos 9. Depois destas coisas, lembrando, depois de João ter ouvido o número dos assinalados, que eram 144 mil, de todas as tribos de Israel, e nós estudamos aqui, que essas 12 tribos de Israel representam o caráter que vão assim carregar os 144 mil. E então, depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Então João nos informa que ele agora, numa outra visão ainda, ele vê uma grande multidão e ele dá uma nota que ninguém poderia contar. Então se ele diz que ninguém podia contar, para dizer que aquele grupo anterior era possível contar, que nesse caso foi o número 144 mil selados. E diz que esta grande multidão, ela vem de várias partes, ela vem de várias nações, de várias tribos, de vários povos e também de várias línguas. E diz mais que eles vestem vestes brancas e têm palmas nas suas mãos. Quando nós analisamos praticamente este versículo aqui, nós encontramos que esta grande multidão praticamente é a junção, é o juntamento de todos os salvos ao longo das eras. Por isso que diz que são de todas as nações, de todas as tribos e também de todos os povos. Estão vestidos brancos, representando assim a pureza ou também a santidade. Tem as palmas, ou seja, diz que eles têm as palmas nas suas mãos, que simboliza ou representa assim a vitória. E quando vamos agora no versículo 10, diz assim, e clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Ou seja, aqui um reconhecimento de que a salvação somente vem de Deus. Como nós também lemos o livro de Jonas capítulo 2, se me lembra aqui o versículo, Jonas capítulo 2, versos 9, vai falar assim, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento. O que votei e pagarei, do Senhor vem a salvação. Então, quando eles dizem aqui no versículo 10 que a salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro, é um reconhecimento de que estas pessoas, eles foram salvos mediante a graça de Cristo. Sabe, meu amado irmão, a graça de Cristo esteve desde muito. Quando nós lemos Gênesis capítulo 6, versículo 8, percebemos que Noé, ele foi salvo pela graça. E quando nós ainda avançamos em Tito capítulo 2, versículo 11, vai dizer que a salvação de Deus se manifestou a todos os homens. Então, para dizer que Deus, ao longo dos tempos, ele não salvou a humanidade por meio de dois métodos ou por meio de duas formas, mas sim unicamente pela graça. Versículo 11. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 seres viventes,
e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Que cena de adoração! Quem dera que eu estivesse lá, mas em breve estarei lá. Versículo 12. Dizendo, Amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Versículo 13. E um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Que pergunta importante. Lembre-se, um dos anciãos, no capítulo 5, versos 4 e 5, nós encontramos também que colocou uma pergunta para João. Né? Ou seja, não colocou uma pergunta, praticamente consolou ele neste momento, mas encontramos aqui uma pergunta. O ancião pergunta para João, essas multidões que você está a ver vestidas de brancas, com as palmas nas mãos, quem são e de onde vieram? Essa é uma pergunta muito importante. Vejamos só, versículo 14, resposta. E eu lhe disse, Senhor, tu sabes. João não sabia dizer quem era aquela grande multidão. E ele disse, estes são os que vieram de grande tribulação. Lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, essas multidões, eles vieram de grande tribulação. O que é tribulação? Tribulação, estamos a falar de perseguição ou estamos a falar também de aflição. Ao longo dos tempos, os filhos de Deus têm passado por perseguição. Foi Paulo que disse que importa que nós entremos no reino de Deus por muitas tribulações. É só você pegar cada servo de Deus que serviu a Deus ao longo do tempo e veja a vida dele como foi. Você há de perceber que de uma ou outra forma eles tiveram muita tribulação para servir a Deus. Para dizer que servir a Deus não é uma coisa leve, não é uma coisa que você vai passar sem nenhuma perseguição. Porque, aliás, a partir do momento que você aceita Cristo, você sai do mundo das trevas para o mundo da luz. E o mundo das trevas não vai te deixar tão fácil. E por isso que então haverão perseguições, haverão muita tribulação. E então, quando nós analisamos outra parte da resposta do ancião, diz também que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. O que significa lavar as vestes no sangue do Cordeiro? Significa deixar que o caráter seja limpado, seja purificado pelo sangue derramado por Jesus na cruz do Calvário. É aceitar o sacrifício de Cristo. É aceitar que Jesus, ele pode mudar a mente, pode mudar o coração, ele pode mudar o nosso caráter. É diariamente nos entregando que ele vai poder fazer esse trabalho chamado de transformação ou conversão. Versículo 15. E o ancião vai dizer aqui, vai dar agora a razão. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite, no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Então, aqui está a maravilhosa promessa. O mesmo Deus que está sentado no trono vai cobrir essa grande multidão com a sua sombra. O que isso significa? Significa dizer que Deus vai poder assim agora amparar o seu povo, vai estar com o seu povo, vai confortar o seu povo. E como diz a promessa também ainda mais abaixo do versículo que nós lemos, que eles não vão sentir mais fome, não vão sentir mais sede, não haverá mais sobre eles nem sol, nem calma alguma. Em outras palavras, eles não mais passarão por sofrimentos. Ao contrário, eles terão uma vida longa, uma vida eterna, vivendo em paz, longe dos seus perseguidores. Versículo 17 e último. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Veja só, o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. Ele vai servir de guia para essas grandes multidões e para os 144 mil, para as fontes das águas da vida. Que maravilhosa promessa. Nós temos a promessa de beber da fonte da água da vida.
E você, quer beber dessa fonte da água da vida? Deus lhe convida para que você possa abrir o seu coração. E o versículo termina dizendo que Deus vai limpar dos seus olhos toda lágrima. Amado irmão, ao longo do tempo que a humanidade vive, praticamente nós temos testemunhado muitas lágrimas que são derramadas por causa de várias situações. Quer sejam mortes, quer sejam doenças, ou mesmo a pobreza. Uma coisa eu quero te dizer. Se você realmente aceitar a graça de Deus, viver com Ele, mesmo que você sofra nesta terra, mas um dia Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E isso nós podemos conectar também com Apocalipse 21, versículo 4, onde diz assim: E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, segundo a Bíblia Sagrada, nos dá a promessa de que um dia esse mundo aqui vai passar. Esse sistema de sofrimento vai terminar. Virá um mundo melhor. Um mundo de paz, um mundo de alegria, um mundo de amor. Mas para você chegar até lá, a condição é: aceita Cristo como seu Salvador. Desde que você seja lavado pelo sangue do Cordeiro, para que então você tenha o direito à árvore da vida e também à fonte da água da vida. Então, nesta parte de Apocalipse 7, versos 9 a 17, faz a descrição do ajuntamento de todos os salvos, da reunião de todos os salvos ao longo dos tempos. Já imaginou que maravilha será você encontrar Abraão, encontrar Isaac e vários outros, e vários cristãos, vários apóstolos, mensageiros estarão reunidos naquele dia. Será uma reunião jamais vista na história. E haverá uma festa tão grande que eu quero que você esteja lá. Aceita Cristo e você estará neste dia. Que Deus o abençoe. Essa foi a nossa mensagem do dia de hoje. Continue assistindo a nossa série, porque nós não paramos. Vamos continuar agora estudando as 7 trombetas. Você sabe dizer qual é o significado? Então não perca no próximo capítulo, o capítulo 8 e o capítulo 9 que nós vamos explorando. Que Deus o abençoe, se inscreva no canal e até mais.